Amanhã a população da Alemanha vai às urnas nas eleições parlamentares. Os candidatos a chanceler realizam os últimos comícios neste sábado. Friedrich Merz, do partido de centro-direita União Democrata Cristã, lidera as pesquisas de intenção de voto. O atual chanceler, Olaf Scholz, está em terceiro lugar, atrás da sigla de ultradireita, Alternativa para a Alemanha. O enviado especial da CNN, Américo Martins, está lá na Alemanha para trazer para a gente todas as informações e nos explicar, né, Américo, o que está em jogo nessas eleições parlamentares por aí. Bom dia, bem-vindo. Olá, Carol, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui neste sábado, reta final das eleições aqui na Alemanha. Eu estou na frente da Konrad-Haus, prédio, é a sede da CDU, a Aliança Democrata Cristã. Aquele candidato é o Friedrich Merz, que aparece num cartaz enorme. Eles já estão preparando, inclusive aqui, Carol, uma grande festa para amanhã, porque todas as pesquisas de opinião já há meses indicam que o Merz deve vencer as eleições, deve ser o partido que mais vai fazer assentos no parlamento. Ele tem cerca de 30% dos votos. Isso, no entanto, não é suficiente para que o partido tenha maioria total no parlamento. Por isso é muito provável, praticamente certo, que nós vamos ter uma nova coligação no Bundestag, o parlamento alemão. O Merz, o candidato da CDU, vai fazer hoje o seu comício final em Munique, embaixo de uma enorme segurança num local fechado. O segundo partido, nas pesquisas de opinião, com cerca de 20% dos votos, é o Alternativa para a Alemanha. É um partido de ultradireita que tem vários dos seus líderes, inclusive, sendo investigados por conexões com movimentos neonazistas. Eles fazem, por exemplo, uma campanha aberta, inclusive aqui do lado da sede da CDU, muitos cartazes deles pedindo a expulsão de imigrantes do país. É a primeira vez que um partido de ultradireita vai ter tantos votos aqui na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. E o atual chanceler, Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, o PSD, vai acabar em terceiro lugar se as pesquisas se confirmarem, com cerca de 15% dos votos. No entanto, cerca de 20% do eleitorado ainda está indeciso por aqui, Carol. E só para complementar, são dois os grandes temas dessa eleição. Em primeiro lugar, o estado da economia. A Alemanha, que é a maior economia da Europa, uma das maiores economias do mundo, não cresce já há 2 anos e não há nenhuma indicação de que isso vai mudar agora em 2025. Então é preciso uma injeção ali de mudanças na economia alemã, que já foi muito poderosa e hoje sofre, por exemplo, com altíssimos custos da energia e com uma competição muito grande pelos produtos manufaturados da China. O segundo ponto é justamente a imigração. Nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões de imigrantes entraram na Alemanha. Pelo menos cerca de 1 milhão de sírios, desde a grave crise provocada pela guerra civil no país, e recentemente pelo menos 1.200.000 ucranianos. Essa pressão da imigração acaba aumentando também a pressão nos serviços sociais e dando vazão para políticos populistas como o da Alternativa para a Alemanha, fazendo uma campanha diretamente contra os imigrantes. Isso tem forçado, inclusive, os líderes dos outros partidos a adotarem uma linha também mais dura com relação à imigração. Carol. Você traz para a gente já um pouco desse retrato do que o eleitor aí na Alemanha está pensando. A gente consegue, por exemplo, definir o perfil daqueles que acreditam num desempenho satisfatório do AfD, dessa legenda de ultradireita que vem crescendo aí na Alemanha, passando de uma força regional para uma força nacional? Carol, esse eleitor da Alternativa para a Alemanha está se diversificando bastante. Até muito recentemente ele era composto basicamente de homens, trabalhadores, brancos e em sua grande maioria na antiga Alemanha Oriental. São aqueles grupos que se sentem mais prejudicados
pela economia alemã está indo muito devagar neste momento. Muito parecido com aqueles eleitores que apoiaram, por exemplo, uma parte dos eleitores, pelo menos, que apoiaram o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Aqueles eleitores brancos, trabalhadores que sentiram perda do seu poder aquisitivo e que culpam, por exemplo, importações da China e os imigrantes pela situação social mais complicada na Alemanha. Mas mais recentemente, o Alternativa para a Alemanha tem conseguido um apoio muito grande entre mulheres e entre os mais jovens. Eles são, por exemplo, muito atuantes nas redes sociais. E a candidata a chanceler do partido, a Alice Weidel, ela é poliglota, fala chinês, por exemplo, é uma economista, é lésbica, é casada, inclusive, com uma imigrante do Sri Lanka. Então, a Alternativa para a Alemanha usa muito o próprio exemplo dela para rebater as críticas de que seria um movimento racista, um movimento xenofóbico, um movimento muito conservador. Então, a Alternativa para a Alemanha está conseguindo capturar muito bem nos últimos tempos esse descontentamento com a economia alemã e muito em especial com a imigração. Os alemães sentindo uma pressão aí por conta dos imigrantes. Muitos jovens, inclusive, dizendo que hoje tem medo de andar nas ruas da Alemanha por conta disso. Claro que uma boa parte desse sentimento é exagerado e os imigrantes fazem uma grande contribuição justamente para a economia da Alemanha, um país que não tem um grande crescimento demográfico, por exemplo. Então precisa, inclusive, dos imigrantes para manter o seu crescimento demográfico e o crescimento da própria população. Mas a Alternativa para a Alemanha vai conseguir aí pelo menos 20% dos votos, de acordo com as pesquisas, e tem conseguido ampliar bastante a sua base de apoio. Obrigada, Américo Martins, que vai acompanhar de perto essas eleições lá na Alemanha, nos atualizando aqui na CNN Brasil. Obrigada, Américo.